Primeiros Coríntios, glória a Deus, Primeiros Coríntios, capítulo 15, amém? 15, glória a Deus, e o versículo 50. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Primeiros Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Temos certeza, irmãos, que Deus estará falando conosco através desta palavra, porque a palavra é o nosso Jesus. Amém? Jesus é a palavra. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 50, diz assim: E agora, irmãos, e agora eu digo, irmãos, que a carne e nem o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Isso que eu vos digo, o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Oramos a Deus. Senhor, meu Pai, aqui está a Tua palavra, que é fiel e verdadeira e única, que possa falar em nossos corações e em nossas vidas, porque é verdadeira, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus nessa noite, abençoa a nossa vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão, dos que vão ouvir esta palavra, porque é fiel e verdadeira, Senhor. Eu acredito no Senhor, eu acredito na Tua palavra. Ó Deus, fala comigo nessa noite, fala com os irmãos, abençoando nossas vidas e nos libertando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vejamos o que diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Um versículo muito importante para nós, aqui em Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50, dizendo assim: Eu digo, irmãos, que a carne e nem o sangue herdarão o reino de Deus, né? E nem a corrupção herdará. Glória a Deus. Muitas pessoas pegam esta palavra, irmãos, e dizem assim: está vendo aí? Nem a carne nem o sangue vai herdar o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, muitas vezes, por isso que muitas vezes não se preocupa com as suas vidas, né? Mas nós entendemos pela palavra do Senhor, veja bem aqui, no versículo 51, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo queria transmitir para aqueles irmãos. Amém? O que estava dizendo a verdadeira palavra do Senhor? Veja bem, isso que eu vos digo, o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? O apóstolo Paulo, irmãos, aqui ele estava pregando sobre a vinda de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus vai voltar. É uma promessa. São João 14, ele disse: Eu voltarei e levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver. Eu quero que você esteja também. Existe, meus irmãos, uma promessa de Deus, através do seu Filho, que Jesus voltaria. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, que na volta de Cristo, que seria nas nuvens de glórias. Amém? E ele está dizendo aqui que as trombetas vão tocar. Quando Cristo aparecer na nuvem, com seus anjos, milhares de anjos, para buscar o seu povo. E a trombeta vai soar. E ele está dizendo aqui, dizendo assim, que nem todos dormiremos. O que ele quer dizer assim: olha, meus irmãos, naquela época ele já esperava Jesus, irmãos, ainda com vida. Como hoje esperamos Jesus com vida, mas podemos descer às sepulturas, mas também poderemos alcançar, glória a Deus, a volta do Senhor vivo na presença deles. Amém? O que ele escreveu essa mensagem, o que essa mensagem estava trazendo é para os futuros,
dos irmãos, né? Para nós no dia de hoje, ou para aqueles que vão estar vivos no dia da volta do Senhor. Ele quer dizer, nem todos seremos, nem todos dormimos. Quer dizer, o que ele quer dizer? Que o homem e que a mulher que serve a Deus, que, irmãos, vive uma vida de santidade, de santificação, não passará, glória a Jesus, pela morte, mas, irmãos, dormirá no Senhor. Mas muitos vão estar vivos no dia da volta do Senhor, e estes serão transformados num corpo de glórias, para que possa herdar o reino dos céus. Amém? Por isso que ele diz assim, aqui o mistério, porque a carne e o sangue não é do reino do céu. Qual é a carne? A carne que vive na corrupção, né? Que vive no pecado, essa não herdará o reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Então ele está dizendo aqui que o mistério é este, que aquele que vive com a vida em santidade, em santificação, esperando o grande dia da volta do Senhor, quando as trombetas tocar, se ele estiver vivo, será transformado no momento do abrir e fechar de olhos. Amém? Aí ele continua dizendo mais, e no momento do abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Amém? Os mortos, aqueles que estão na sepultura, quando as trombetas tocar, quando Jesus se manifestar no nome de glória, que os anjos tocar as trombetas, irmãos, os mortos vão ressuscitar. Aqueles que morreram com Cristo, aquele irmão, aquela irmã que lutou, que batalhou, que viveu uma vida de santidade e santificação, que olhou para Cristo, não olhou para esse mundo, que desceu à sepultura, está dormindo no Senhor, mas vai ser despertado pelo suar das trombetas, e esses receberão um corpo de glórias. Amém? Ele está dizendo aqui que vão ressuscitar para a glória de Deus. Amém? Então veja bem, no momento do abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? O que eles querem dizer, irmãos? Glória a Deus, que os que tiver na sepultura dormindo no Senhor, vai receber um corpo incorruptível, né? E aqueles que estiver vivo serão transformados no momento ali que Cristo voltar. Glória a Deus. Ficará tudo para trás do velho homem, tudo. Glória a Deus. E o homem subirá no corpo de glória para encontrar com Cristo nas nuvens de glórias. Mas olha o que ele continua dizendo no versículo, glória a Deus, no versículo 53. Porque convém que isto que é o corruptível será revestido de incorruptibilidade, que isto, o que é imortal, será revestido de imortalidade. Veja bem, o homem, a mulher, glória a Jesus, irmão, será, irmãos, largado de ser incorruptível, será largado de ser contaminado do pecado, receberá um corpo de glórias. Amém? Aonde não existe mais a imortalidade vinha sobre ele, porque ele estará vivo para sempre com Cristo. Olha a vitória, irmãos, para o homem e para a mulher que alcançar a sua salvação, que escutar as trombetas tocar e tiver com a tua alma preparados, nunca mais vai morrer, diz a palavra do Senhor, e nunca mais vai tocar no pecado, porque o pecado vai parar de existir. Amém? Glória a Deus. E nunca mais morrerá, porque a morte também vai parar de existir, porque o homem e a mulher vai estar com Jesus, e Jesus é vida, diz a palavra do Senhor. A palavra, ela é vida. Ele está dizendo aqui, olha o que disse mais no versículo 54, quando os que é incorruptível se revestirem, quanto aqueles que é incorruptível se revestirem da incorruptibilidade, isto que é imortal, revestir da imoralidade, então cumprirá a palavra que está escrito, tragado foi a morte na vitória. Amém? Então veja bem, irmãos, glória a Jesus, o que diz aqui a palavra do Senhor, glória a Deus, né? Que tragado foi, glória a Jesus, né? A morte. Por quê, irmãos?
Glória a Jesus. O que está dizendo a palavra do Senhor aqui, que aquele que vencer foi a grande vitória na vida deles. Amém? Olha o que ele continua dizendo: aonde está a morte dos seus aguilhões? Aonde está o inferno e as tuas vitórias? Glória a Deus, ficará tudo para trás. O homem, amém? A mulher, glória a Jesus. Irmãos, ali, glória a Jesus, naquele momento ali, glória a Deus, o homem e a mulher viverá uma vida, irmãos, glória a Jesus, para sempre na presença de Deus. Então, por isso, irmãos, que é muito bom nós se encontrar na presença do Senhor. Olha o que ele disse mais aqui: e o aguilhão da morte, que é o pecado, e a força do pecado, a lei. Aí ele continua dizendo mais: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que a nossa salvação não está na lei, a nossa salvação está em Jesus. Amém? Porque o pecado se manifestou pela lei, mas Cristo, pela graça, ele tira os nossos pecados e nos torna, glória a Deus, servo do Senhor. Amém? Aí disse mais: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre na abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Veja bem, irmãos, o que ele estava dizendo aqui, que nós, como cristãos, temos que lutar, irmãos, para quê? Para vencer, lutar pela obra do Senhor, lutar para pregar a palavra do Senhor, lutar para que as pessoas ouvem mais a palavra do Senhor. Amém? Porque não será em vão. O meu irmão, a minha irmã, glória a Deus, que luta pela obra do Senhor, que luta pela palavra do Senhor, jamais, amém? Glória a Deus, será em vão, porque Cristo vai te recompensar naquele dia. Diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então é muito importante para nós esta palavra. Paulo estava dando para os irmãos, né, que os irmãos se animassem, dizendo: se anima, meus irmãos, se anima, porque breve Cristo vai voltar. E se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Mas se estiver na sepultura, vamos ressuscitar no abrir e fechar de olho, antes que toque a última trombeta. Amém? Eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã hoje, quantas pessoas, irmão, que estão desanimando no caminho. Amém? Esperando Jesus voltar, mas está demorando muitos. Quantas pessoas que muitas vezes, irmãos, eles estão esperando Jesus, mas não vão escutar a trombeta tocar, não, ou os que estiverem na sepultura não vão poder ressuscitar para a vida eterna, porque viveu uma vida, né, muitas vezes pensando nesse versículo, dizendo: nem o sangue nem a carne vai dar o reino dos céus, eu não preciso preocupar com a minha vida, nem a sua alma. Não, irmãos, para a alma herdar o reino dos céus, ela tem que passar pelo corpo. A alma só, ela não pode herdar o reino dos céus. Amém? Não. Se o homem estiver na sepultura, ele vai ressuscitar. Se ele estiver vivo, ele vai para o corpo, mas vai transformado na presença de Deus. Muitas pessoas, irmão, muitas vezes, ele não preocupa com a sua vida nesse mundo, com o seu corpo, com a sua maneira de viver. Não. Porque ele acha que Cristo só quer o coração. Ele acha que é só a alma que vai ser salvo. Amém? Não, irmãos. A palavra do Senhor nos garante aqui que o corpo também vai ser salvo. Não é só a alma, não. O homem e a mulher foi criado, foi feito por Deus de corpos. Aleluia! E vai viver eternamente com Cristo no corpo, no paraíso novamente. Porque Deus novamente um dia vai trazer o paraíso de volta para a terra. Amém? E o homem e a mulher que tiver parte desse paraíso, você pode ter certeza, irmãos, que nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter sofrimentos. Então por isso que vale a pena lutar pela salvação. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor disse mais ainda, que nós, glória a Jesus, não lutamos em vão. Não, né? Por quê, irmão? Porque Deus ele vai nos abençoar. O nosso trabalho não é em vão. Nós lutar pela nossa salvação, né? Porque, irmão, você pensa bem, a nossa vida aqui nesse mundo é por poucos tempos, né? A pessoa acha, irmão, que 60 anos é muitos anos, 80 é muito. Não, irmão. Eu lembro que eu era criança há poucos tempos, né?
Olha a idade que eu já estou. Os meus irmãos, vocês que lembram quando era criança, olha a idade que já está. Então veja bem que o tempo passa. Amém? Mas o que Deus tem para nós da eternidade não passa. Muitas vezes você pensa assim, mas ser cristão, ser crente é difícil. Por que difícil? Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Glória a Deus. Mas o homem e a mulher que entrega a sua vida para Cristo, ele quer ter salvação. Ele, irmãos, quando Jesus, ele pensa na sua alma, ele pensa no reino do céu e no futuro da eternidade. Porque o que nessa terra, tudo passa. O que você fez hoje passou. Não volta mais atrás. Amém? Não. Glória a Deus. Acabou. Então o que nós temos que fazer, irmãos, é lutar pela nossa salvação. Amém? Lutar. Porque quando Cristo voltar, porque Ele vai voltar, muito em breve Jesus vai voltar, irmãos. Os acontecimentos do mundo inteiro. Amém? Jesus vai voltar. Os judeus, o povo israelenses, estão esperando o Messias. Amém? Eles estão pregando a volta do Messias. Eles estão pregando que o Messias vai aparecer. Porque para ele o Messias ainda não veio. Amém? Eles estão esperando que o Messias ainda vai. Se já não nasceu, glória a Jesus, ele vai se manifestar. Estão esperando. Mas nós sabemos que o Messias que eles estão esperando já veio nesse mundo, morreu, abriu a porta da salvação. E agora ele vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, vem buscar aquele homem, aquela mulher que viveu e guardou a palavra do Senhor. Quando eu falo igreja, eu falo irmão. Quando eu falo igreja, eu falo cada pessoa que é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vale a pena o quê? Nós lutar pela nossa salvação, amar o nosso próximo. Porque se você tiver mágoa de alguém, irmãos, você pode ficar. Se você, irmãos, glória a Deus, não gostar de alguém, você pode ficar. Porque uma boa parte da salvação, irmãos, está através do amor ao próximo. Amém? Uma boa parte da nossa salvação está através do amor ao nosso próximo. Glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, sentir mágoa de ninguém. Não podemos ter raiva de ninguém. Não podemos, irmãos, glória a Jesus, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Não. Amém? Se muitas vezes ele fez algo na tua vida, você tem que perdoar ele. Amém? E entregar ele nas mãos de Deus, para que Deus salve a alma deles. Porque eu digo para você, irmãos, amém? Que muitas vezes é o inimigo que faz isso. E levanta alguém contra nós, para nos tirar e nos atentar. Amém? Para nos querer desanimar na presença de Deus. Então não é a pessoa, é o inimigo. Quando uma pessoa se levanta contra o outro, não é a pessoa, é o inimigo. E aí que nós temos que vencer. É através do amor, diz a palavra do Senhor. Amém? Então nós temos que amar. Nós não podemos, irmão, responder as pessoas muitas vezes com mal palavras. Tem pessoas, irmãos, que ele responde o outro com palavras agressivas. Porque os irmãos sabem que tem pessoas que ele se magoa. Através de você falar com ele, tem muitas pessoas que se magoam. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que talvez você falar alto com eles já ficam chateados. E isso é um problema. Glória a Deus. O que nós temos que fazer, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que ser mansos, humildes, porque esse herdarão a terra, diz a palavra do Senhor. Amém? Então nós não podemos, não, de ninguém, nem de parente, de vizinho, nada. Nós temos que amar todos iguais. Se alguém falou mal de nós, se alguém nos maltratou, se alguém fez o que fez, não importa, entrega nas mãos do Senhor. Deus é a solução. Jesus é o que garante a vitória. Amém? Também você pode pensar, mas eu não consigo tirar isso do meu coração. Irmão, se você entregar nas mãos de Deus, Deus limpa o teu coração. Amém? Mas não podemos ser ignorantes. Não podemos, irmãos, ser soberbos. Não. Se você quer ter a sua salvação, se eu quero ter minha salvação, eu tenho que respeitar o outro, glória a Jesus, no amor, na fé, glória a Jesus, e ser sincero. Mesmo que muitas vezes você olha para pessoas, né? Porque tem pessoas, irmão, que você olha para ele e você diz, olha, não vai. Mas nós temos que orar em favor deles. Temos que pedir a Deus, para que Deus abençoe essa pessoa. Porque também essa pessoa tem almas. Amém? Tem almas.
Nunca podemos desejar o mal para o próximo. Os irmãos sabem, irmão, que nem o próprio Jesus, irmão, condenou o diabo. Amém? Não. Quando você veja na palavra, nem que quando Jesus encontrou aquele homem ali em Gadarenos, aqueles endemoniados, e aqueles demônios se humilhando nos pés de Jesus ali, né, caiu de joelhos por terra e se humilhou. Disse: Senhor, tu vieste nos destruir antes do tempo, porque o diabo sabe o tempo dele. Né? Não manda nós para fora dessa província, não. Glória a Deus. Jesus podia dizer para ele: olha, Satanás, não quero nem saber. Tu pega o teu rumo do inferno e se manda. Não. Jesus disse: saia dele. Amém? Glória a Deus. Você não vê lugar nenhum na palavra de Deus, irmãos, Jesus condenando Satanás. Mas diz que o diabo já está condenado pela palavra de Deus. Ele já está condenado. Então não precisa mais de condenação. Amém? Então veja bem aqui. Mas o inimigo não. O inimigo ele luta todos os dias para nos tentar nos condenar na presença de Deus. Amém? E por isso que nós temos, irmãos, que lutar pela nossa salvação. Lutar de que maneira? Sendo fiel a Deus, né? Amor ao nosso próximo. Glória a Jesus. O amor ao próximo é a coisa mais importante, né, que existe. Nós temos que amar, mesmo que aquelas pessoas não gostem de nós, né? Aquelas pessoas falam mal de nós, porque tem pessoas que falam, irmão, na frente com você é uma coisa, por trás, glória a Jesus, ele fala mal de você. Mas mesmo assim, nós temos que orar em favor dele, porque ele tem uma alma e ele precisa da salvação, como eu preciso da salvação. Amém? Muitas vezes eu quero dizer para os irmãos, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar um em favor do outro, porque através da oração nós perdoamos. Quem perdoa, a Bíblia diz que é perdoado também. Quem perdoa, também é perdoado. Né? Quando eu perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? O que Jesus falou? Né? Eles perguntaram: até 7 vezes? Ele disse: 70 vezes 7 é o dia. Faz a conta, irmão, para ver quanto dá. 70 vezes 7 o dia. Você tem que perdoar o teu próximo, se ele pecar contra ti. Amém? É claro que a pessoa não vai, né, chegar a isso, mas se chegar, tem que perdoar, diz a palavra do Senhor. Amém? Por quê, irmãos? Porque essa é a missão de Jesus, perdão. E se nós, glória a Deus, queremos ter a nossa salvação, nós temos que perdoar. Jesus perdoou aquele que crucificou, disse: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Estevão, quando estava lá sendo apedrejado, pediu: Pai, perdoa porque eles também não sabem o que faz. Né? E assim, os apóstolos, todos os príncipes aqui, quando desceu a sepultura, que estava sendo morto ali, eu tenho certeza que ele pediu: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Porque se o homem e se a mulher conhecesse a palavra de Deus, ele não fazia mal para o seu próximo. Fique de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Você vai pedir agora ao Senhor e continua falando no teu coração. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu estou aqui na tua presença, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Eu clamo e suplico a ti, ó Deus, por tudo, ó Pai, pela tua palavra e pela tua verdade, ó Deus. Eu entrego nas tuas mãos, porque a palavra do Senhor é fiel, verdadeira, Senhor. Ela é única, meu Deus, que possa falar em nossos corações, ó Pai. Derrama poder do céu sobre nossa vida e abençoa o seu povo, ó Deus. Eu entrego nas tuas mãos nessa noite, ó Pai. Confirma a tua obra, Senhor, pelo poder divino do teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, pela tua graça e o poder do teu sangue, ó Deus.